é diplomata, é um dos homens mais bem informados desse país, não para de ler, é irritantemente culto e engraçado, tem um senso de humor que eu acho que é o que faz ser tão firme a nossa amizade de tantos anos. Marcos Azambuja. Você está mais gordo ou mais magro desde a última vez que a gente se viu? Eu continuo perfeito. Quer dizer... Você sabe que eu descobri, João, anos atrás, que todo corpo celestial é esférico. No céu só há coisas redondas. Eu nunca vi um planeta magro. Não há tudo no céu é redondo. De modo que nós já estamos nessa eternidade. De modo que eu não... Nem mais gordo, nem menos gordo, no ponto certo. Você me deu informações sobre o gordo totalmente desconhecidas para mim. Por exemplo, como é que é o negócio do comportamento do pé? O pé emagrece? O pé engorda, tudo engorda. O pé engorda? Tudo. A gordura não é situada, como você imagina, na barriga, né? A totalidade do corpo vai ficando gordo. Quer dizer, você nota que sapatos passam a apertar. Em outras palavras, você perde a totalidade não só do guarda-roupa, mas de tudo. Não, porque inclusive tem calças que encolhem dentro do armário. É verdade. Você deixa de usar, quando você vai pôr de novo. E quando você engorda, você diz, como é que eu fiz uma roupa tão mal feita, meu? Que alfaiate horrível era esse que fez um terno tão mal acabado. Quando você emagrece, você vê que ele tinha sido feito com outra pessoa que não é mais você. Quer dizer, de certa maneira, no seu armário há memórias de você mesmo que estão penduradas há muito tempo. Eu tenho ternos de várias encarnações da minha vida. E que às vezes reencarnam. Reencarnam você, às vezes volta a eles. E também tinha uma coisa muito engraçada, eu não me lembro agora, que você falou sobre o negócio da roupa. Agora eu não vou lembrar, mas durante o papo, certamente, vai vir à tona. Um que marcou muito para mim foi o negócio de que pé engorda. Pé engorda. Você põe um sapato, de repente, o que está havendo? É verdade. E engorda de uma maneira sutil, que as outras coisas engordam visivelmente, mas o pé você não fica tão atento. É de um dia para o outro que você nota que aquilo não é mais o seu pé antigo. É uma outra coisa, é uma pata diferente. Você agora está no conselho, eu não sei como é que se chama isso, que as nomenclaturas oficiais, eu nunca, sempre me embanando. Mas é Conselho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Exatamente. E isso tudo, a sigla, como é a sigla, ministra? IFAM? IFAM. E Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É enorme, né? É enorme. Agora, você sabe, é uma coisa benemérita, das coisas no Brasil que funcionam bem. Se deve muito ao Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi quem criou o serviço, com o Lúcio Costa. Foram os dois grandes criadores. O que acontece é isso, João? Sem memória você não existe. Quer dizer, quando você sabe que você é você, eu, é porque nós temos a ideia do nosso passado. O passado é que informa o presente. Se você acordasse hoje sem memória, você não era mais você. Quer dizer, esses institutos... Não me fala isso que eu já esqueci. Uma coisa que eu ia te perguntar, já fui... O que acontece é que agora nós estamos não só tombando imóveis, coisas, objetos físicos, mas criando um registro do patrimônio imaterial. Maneiras de fazer, maneiras de agir, certos saberes, que senão se perdem, que vão de como fazer acarajé, como fazer samba de roda, como fazer queijos de Minas. Quer dizer, o que o IFAM faz é preservar o saber fazer do país. Tanto na parte imobiliária, artística, histórica, como nesses atos que você diz, mas tem importância, isso tem. O que faz um país é um grande mosaico de saberes, viu? E o IFAM cuida dessas coisas que vão se esquecendo, que um pouco saem de moda, as pessoas desatendem. Eu acho uma coisa bem, eu tenho um grande orgulho de ser do Conselho do IFAM. Eu também acho uma coisa da maior importância, inclusive a preservação de certos locais que foram destruídos. Aliás, quando a Ana falou aqui do Lúcio Costa,
eu acho que teve um gesto imperdoável do Lúcio Costa, é que ele encabeçou a lista pela destruição do Palácio Monroe, onde havia... Quer dizer, aquilo era uma velharia que não interessava, era importante deixar o espaço para o metrô, que acaba que nem passou por aí. O que aconteceu com ele naquele caso é que houve um momento em que os puristas do IPHAN gostavam do chamado colonial brasileiro. Tudo que era, segundo eles, autenticamente brasileiro, feito aqui à nossa maneira. E eles achavam que esses edifícios eram pastiches da arquitetura europeia. Portanto, que não eram formas autênticas da brasilidade, mas era tudo que nós tínhamos. Senão era Chopin. É verdade. Não existia ainda. Não existia um Niemeyer. Eles favoreciam, o próprio Lúcio. Eles favoreciam o colonial brasileiro. Quer dizer, Ouro Preto, Tiradentes, a coisa com aquela tradição. E tinha um certo desprezo pelo que era um francesismo importante. Agora, o problema é que tudo que nós tínhamos naquela época era aquilo. Quer dizer, a própria Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, era uma rua civilizada num país então primitivo. E agora acabaram com aquela avenida, de certa maneira, que toda a memória da arquitetura da Belle Époque, do fim do século XIX, estava lá. Modo que eu, que sou grande fã do Dr. Lúcio Costa, lamento que ele tivesse esse viés. Eu também, eu fiquei assim, tipo, puxa, porque eu estou terminando um livro que se passa em 1938, aliás, o ano em que eu nasci. Então, eu podia mentir isso, né? Botar... Mas não, tudo bem, mas também eu não faço referência a mim no livro. Mas eu estou pesquisando o ano e, graças a Deus, tem malucos que guardam coisas em sites, por exemplo, sobre bondes no Rio de Janeiro nos anos 30. E tem todos os roteiros que esses bondes faziam, que ruas passavam, quando é que houve uma fusão entre duas companhias, da Light e a outra que era... Companhia de Carris e o Jardim Botânico. Isso. Esse homem sabe. É irritante, ele sabe tudo. E aí a gente vê como se perderam coisas importantes, né? É porque havia a ideia de que o que devia ser lembrado era o memorável, era o importante, quando o que faz a memória interessante é o banal, é o cotidiano, é o habitual. As pessoas pensam que não merece ser preservado aquilo que parece o dia a dia. Anos depois, dizemos como é que era aquilo, como é que se fazia. Portanto, eu sou hoje muito a favor do resgate da cultura, da arte, do saber, do cotidiano. O resto cuida de si mesmo. A obra-prima, a obra permanente, essa terá seus protetores. O que não terá proteção é a coisa que tinha um ar pedestre, banal, caseiro. Portanto, defender uma cultura, Ana, caseira, um pouco. Hoje em dia, como é que você divide o seu trabalho? Aliás, outro dia eu vi uma entrevista, eu falei, acho que eu já te contei isso, se não contei para o William Vac. Eu vi um bate-papo de vocês que era sensacional, porque era absolutamente original. Porque às vezes você liga, você reúne 3 pessoas e as 3 pessoas ficam falando, sem querer, coisas que você já sabe. E esse programa foi surpreendente exatamente, para usar uma palavra gasta, foram resgatadas várias coisas importantíssimas. E não só resgatar, como analisar o porquê e como é que era. Né? Quando eu convenho ver com você também, eu nunca consegui com você na minha vida, nós temos uma amizade que se estende, eu não digo há 38, é muita, eu nunca consegui ensaiar com você uma conversa. Ela sempre toma caminhos inesperados, nós sempre exploramos coisas que nenhum nem outro tinham pensado falar, porque vai se abrindo porta após porta. Então, entre nós, há sempre, se você permitir uma coisa autocongratulatória, uma invenção permanente dessa nossa amizade. Não há dúvida, nós somos ótimos. Pode repetir tranquilamente. O Instituto é um dos órgãos do Ministério da Cultura. É verdade. O que o Ministério da Cultura oferece ao Instituto? Verbas, que tipo de apoio, enfim, reformas de prédios históricos, tudo isso é o Ministério da Cultura que cuida? O Ministério da Cultura é quem, de certa maneira, dá toda a infraestrutura de apoio
de apoio ao IPHAN. O IPHAN não existiria se não houvesse os seus operários, os soldados que cuidam. O IPHAN primeiro identifica o que merece ser preservado. Depois sai à procura do dinheiro para que, sobretudo o que é fisicamente importante, tenha verbas que restaurem, recuperem, renovem. E depois você tem o trabalho de manter aqui, que o problema da restauração é que ela fica uma beleza, se não houver o cuidado permanente, aquilo volta a ruir. Você não tem ideia de como o prédio velho é pior do que um corpo velho. Quer dizer, cheio de mazelas, de dificuldades, as coisas têm uma tendência a cair. O que o IPHAN faz é contra a natureza. No corpo velho também. O IPHAN tenta impedir que as coisas tenham o seu ciclo normal de destruição. Quer dizer, o IPHAN procura manter vivo e funcionando o que naturalmente deveria ter acabado. Portanto, nós somos... eu vou te jogar uma pergunta política, evidentemente. Sim. Como é que fica o Brasil, que já tem uma reputação terrível em termos de acolher criminosos, golpistas, vigaristas? Até um filme do William Hurt e a Kathleen Turner, que o final, ela está numa praia, você olha, você vê que ali é a Pedra da Gávea, fugiu para lá, e aí entra um gatão e fala para ela, tá quente hoje, bem com sotaque carioca. Você diz, claro, foram para o Brasil. Como é que é possível se permitir o reforço dessa imagem com a liberação do Cesare Battisti? Não fecha. Eu acredito que nós devíamos ter extraditado. Primeiro que temos um tratado com a Itália, sendo que a Itália é uma democracia plenamente funcionando. Entre democracias, a presunção é de que o outro cumprirá a lei, que a coisa terá visibilidade, terá transparência. Entre as democracias há tratado de extradição, porque um confia na justiça do outro. Senão não há como fazer o tratado. Nesse caso, eu não quero entrar no mérito, não sei se esse homem é culpado, eu não examinei o processo. O que eu acho que o Brasil, foi o que o Supremo decidiu, devia devolvê-lo à justiça italiana para que ela estabelecesse ou não a sua inocência. O que aconteceu foi que o Supremo teve uma decisão um pouco esperta, que foi passar ao presidente a decisão final. E o presidente, politicamente, o Lula, então, disse, olha aqui, não devolvo, porque é sempre um ato politicamente mais popular, mais generoso, não condenar, manter no Brasil, não devolver. Eu acho que o Brasil perdeu pontos na Itália, perdeu pontos na Europa e, sobretudo, deu a impressão que é um país que não cumpre exatamente, rigorosamente, os tratados que assina. Isso é uma pena. Eu, inclusive, discuti isso com o Tarso, que na época era ministro da Justiça, que de repente cria-se também uma coisa de 2 pesos e 2 medidas, que teve logo, na mesma época, o caso dos cubanos. Eu sei que tem cubanos que queriam voltar para Havana, para Cuba, mas tinham 2 que queriam ficar e não puderam ficar. Sabe, fica uma coisa tão, obviamente, parcial. O tratado opera entre democracias, Jô. Quer dizer, aquela senhora iraniana que esteve aqui, você não pode devolver uma pessoa para o Irã para, se ela com aquela roupa levava 80 chibatadas, imagina o que aconteceria se a acusação fosse mais séria. Então, eu acho que entre democracias tem que haver uma confiança recíproca, ou então não se assina tratado nenhum. Mas quando há o tratado, você devolve a justiça do outro. Para que ele seja julgado. Exatamente. E aí a Itália fica responsável perante a opinião pública internacional se fizer um jogo não transparente, corrupto. Mas não é, o nosso problema é fiscalizar e cumprir o que nós pactamos. Sabe o que me impressiona mais? É que, de repente, você coloca no mesmo saco os guerrilheiros brasileiros ou argentinos que morreram defendendo a democracia contra uma ditadura. Quer dizer, aí, para mim, a grande diferença entre o terrorista e o guerrilheiro é que o guerrilheiro está defendendo a democracia. Já o terrorista é qualquer coisa. O guerrilheiro se insurge, se você quiser, o revolucionário contra um poder ilegítimo. Exatamente. E o terrorista age contra um poder legítimo. Então, dentro da democracia, você tem que aceitar que as regras democráticas vão prevalecer. Você não pode agir como se fosse um guerrilheiro contra um regime de direito.
um Estado de Direito, tem a sua legitimidade. Senão não há como fazer o jogo. Portanto, eu acho que o Brasil se expôs mais uma vez a ficar... E, sobretudo, o próprio Supremo votou inicialmente a favor, mas aí deixou ao presidente a decisão final. E o presidente agiu politicamente. Mas não entendo. Agora o depoimento do presidente do Supremo, que votou contra a liberação, foi uma coisa contundente, lindamente dito e escrito, porque ele é um craque. É verdade. Eu acho que o Brasil decidiu mal, vai pagar um preço por isso, mas todo o aprendizado é isso, é uma sucessão de erros que vão finalmente levando a que o Brasil não seja mais a ideia de um paraíso tropical para criminosos de todo tipo. Não é isso, não é a imagem que nós queremos projetar. Não queremos mesmo. Você queria falar sobre, a Miriam me lembrou, era sobre o que tinha... Ah, sim, sobre o Rio+20. Isso é uma maravilha, porque veja, nós estamos falando do Brasil aparecendo mal, agora vamos falar do Brasil aparecendo bem. O Brasil tinha uma briga antiga com o meio ambiente. Acho que muitos aqui não se lembrarão, houve um tempo que o Brasil achava que a defesa do meio ambiente era uma conspiração dos ricos para nos manter pobres. Que o Brasil tinha o direito de destruir florestas, fazer o que quisesse, porque era a ideia do desenvolvimento e do progresso. Com o Rio 92, o Brasil fez as pazes com o meio ambiente. Criaram-se grande número de ONGs. O Brasil ficou do lado dos anjos. E agora, 20 anos depois, nós vamos comemorar esse momento, que foi um momento virtuoso, mostrando que o Brasil hoje cuida... Veja uma coisa, João, nós não cuidamos do meio ambiente por causa de suecos. Nós cuidamos do meio ambiente por nossa causa. Quem tem de cuidar do seu meio ambiente somos nós mesmos. O Brasil tem de cuidar dos seus rios, das suas florestas, não para ficar bem na Escandinávia, mas para ficar bem conosco. Quer dizer, o interesse é nacional, é pessoal, é nosso. Portanto, eu acho que essa conferência vai ser uma conferência extraordinária, porque depois do Rio, houve Kyoto, que foi uma conferência importante, mas nada se conseguiu de tão abrangente como o Rio 92. De modo que a ideia é voltar àquela equação perfeita. Nem sacrifica o desenvolvimento, nem sacrifica o meio ambiente. Você encontra, palavra meio longa, dizer, na sustentabilidade, o caminho necessário. Um país como o nosso não pode abrir mão do desenvolvimento, isso não existe. Nem também não pode sacrificar o meio ambiente, isso é uma bobagem. Então tem de encontrar o desenvolvimento sustentável, equilibrado, que perdure. E isso é a equação que nós vamos defender de novo. Em condições melhores, em 92 já éramos uma democracia, mas é muito frágil. E agora vamos fazer isso com a Dilma na presidência, em condições de muito mais credibilidade. O que você tem achado da nossa presidenta? Olha, eu gosto dela. E ela me deixou muito orgulhoso quando o Barack Obama veio ao Brasil. Em política internacional foi o melhor momento dela. Ela estava cordial, digna, sóbria, correta. Ela é uma pessoa com um grande sentido de decoro. Quer dizer, a Ana estava falando sobre as pessoas de certas escolas do Brasil. Apesar da foice e do martelo que ela pode ter usado numa época, ela tem um grande sentido do decoro, da sobriedade. O Lula tinha uma impulsividade que, quando dava certo, era brilhante. Era o carisma, era a capacidade de sedução. Quando dava errado, era um acidente de percurso de bom tamanho. E, sobretudo, o Lula tinha um problema, é que ele tratava bem gente que não merecia ser tão bem tratada. Ele encontrava ditadores, pessoas que violavam os direitos humanos. E ele, Lula, que tem credenciais impecáveis de direitos humanos, parecia estar pactuando com gente que ele, no fundo, desprezava. Eu acho que a Dilma tem sido sóbria, discreta e profissional, e nós estamos precisando de uma dose disso. Eu também acho, eu sou admirador da presidenta, inclusive eu a entrevistei aqui quando ela ainda era chefe da Casa Civil, e dei os parabéns pela resposta que ela deu a um dos líderes do DAN, não é? Que falou assim, quer dizer que a senhora, sob tortura, a senhora mentiu? Sob tortura? E ela falou, sob tortura, o certo é você mentir. Ou você vai entregar todos os seus parceiros. Né? Olha, eu vou ver se a gente marca já para amanhã outro papo, porque não é possível, é sempre muito curto. Você e eu temos uma conversa que com 100 anos mais de vida nós não vamos esgotar. De modo que o bom foi ter, por um papo tão pessoal como nós temos, uma audiência tão inteligente hoje. E eu quero pedir perdão se eu chamei
inadvertidamente, alguma vez, a ministra Ana de Holanda de Aninha. Mas é que eu sempre penso você como Aninha, não adianta. É uma coisa meio Que bom, protetora. que ótimo. Parabéns e Só muito Aninha, obrigado. Obrigado a Querido você, Márcio, obrigado. Obrigado a você.